Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Roberto e hoje vamos aprender espanhol com a Lady Gaga. Eu sou colombiano, moro no Brasil, sou professor de espanhol e inglês e também falo italiano e francês, então as línguas são a minha paixão. E meu propósito com esse canal é aproximar os brasileiros da língua espanhola. Então vamos ver o que a gente pode aprender aqui com a Lady Gaga. Sabemos que essa cantante famosíssima aqui no Brasil, especialmente essa semana, né? Depois do grandíssimo show que deu no Rio, com ali ao redor de 2 milhões de pessoas. Mas antes desse show, ela deu dois shows bem parecidos, com a mesma cenografia e etc. Um foi no Coachella, festival lá nos Estados Unidos, e o outro foi no México, que ela chamou de Viva la Mayhem. Então, a gente vai ver aqui o vídeo. Lá no México, ela deu algumas palavras em espanhol. No Brasil, ela não falou português. Acho que, sei lá, talvez ela ache que sabe um pouquinho mais espanhol do que português, ou então ficou com um pouco mais de vergonha. Mas lá ela não levou tradutor, né? Ela leu a carta em espanhol. Então, vamos analisar aí um pouco e ver como foi aquilo, né? Também o que a gente pode aprender com isso. Aí a galera tá gritando: Gaga, hermana, ya eres mexicana. Tipo, Gaga, irmã, você já é mexicana. I wrote you something in Spanish. I'm gonna do my very best. Aí ela falou em inglês, né? I wrote you something in Spanish. Eu escrevi algo em espanhol para vocês. I'm going to do my very best. Eu vou dar o meu melhor. A todos mis hermosos pequeños monstruos. Beleza, então começou. A todos mis hermosos pequeños monstros. Muito bem. Seria a todos meus lindos, né? Pequenos monstros. A gente usa muito essa palavra em espanhol, hermosos. Acho que a tradução, né, literal em português seria formoso, mas em português não é tão usada essa palavra formoso, né? Mas é a mesma coisa, né? Aquí esta noche. Então ela disse, aqui esta noite, né? Aqui esta noite. Algo importante, em espanhol a gente sempre usa esta quando é algo, ou este, quando é algo que a gente tem perto de nós, por exemplo, esta caneta, né? Seria este lapicero, este bolígrafo. E essa quando algo está longe. E no sentido do tempo também, né? Se você está no dia que você está falando, você fala este dia, esta noite, né? E esse dia, essa noite, se você está falando de outro dia, pode ser amanhã, pode ser ontem, mas se você vai falar de hoje, você fala sempre esta. E no português brasileiro, principalmente, acontece muitas vezes que o esta é trocado por essa. Então o brasileiro muitas vezes fala essa caneta aqui, né? Em espanhol seria errado falar este bolígrafo aqui. Seria ou este bolígrafo aqui, ou esse bolígrafo allá, né? Este está aqui e esse está lá, com essa diferença. Então ela fala aqui esta noite. Es un honor para mí estar aquí en É um honor para mim estar aqui, né? É um honor para mim estar aqui. su hermoso país presentándome para ustedes. Então ela fala em seu hermoso país. Ela às vezes pronuncia o H, né, como se fosse em inglês, né? Ela fez um pouquinho como su hermoso, mas tudo bem. Em seu hermoso país, então em seu belo país. Ali ela fala apresentando-me, que o certo seria apresentando-me, que seria o mesmo que me apresentando, né? Ela fala apresentando-me para ustedes, seria me apresentando a vocês, ou para vocês. Acho que esse para ustedes, não sei se estaria 100% certo. Acho que o mais normal seria apresentando-me a ustedes, não para. Pode até ser certo, mas não, soa meio estranho, na verdade, né? Não sei, no português seria certo falar, tipo, me apresentando para vocês, me apresentando a vocês. Os dois são certos? Deixa ali nos comentários para mim. Han pasando 13 años de... Ali ela fala de novo com esse H, né? Tipo, fala han passado, que o certo seria han passado.
Aí han passado 13 anos. Tipo, já se passaram 13 anos. Tem ali o D dela, né? Quem viu meu vídeo do espanhol do Papa, que eu vou deixar ali no link para vocês assistirem, quem não assistiu. Eu falei sobre o D suave do espanhol, né? Então ela fala passado com um D bem forte, que no espanhol a gente tem um D mais suave, né? Então a gente fala passado, 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 passado. Não sei se vocês conseguem ver ali a diferença, né? Então vamos lá. Tem se passado 13 anos. Ela utiliza o verbo certo, han passado. De novo, brasileiros muitas vezes, né, utilizam o verbo ter, porque em português brasileiros utilizam o verbo ter. Então, tipo, tem passado, e se você traduz literalmente para o espanhol, tienen passado 13 anos, estaria muito errado, certo? Seria han passado. E outra forma que acho que seria o mais comum em português seria se passaram 13 anos, ou 13 anos se passaram. Estaria certo também utilizar essa forma do passado, no caso, dizer passaram em lugar de han passado. Porém, no espanhol, a gente não usa o passar com C, né? A gente não fala passar-se, fala só passar. Então, a gente não fala se passaram 13 anos, fala passaram 13 anos. E esse é um erro muito, muito comum dos brasileiros. Falar se passaram ou perguntar que se passou. A gente não fala em espanhol que se passou, a gente fala que passou, né? Que se passou en el vídeo anterior, não, que passou en el vídeo anterior, certo? Então, assim como no presente, no futuro, né? Que vai passar amanhã, a gente fala no espanhol, não fala que se vai passar, o que vai passar-se, o que vai se passar. E nesse caso no espanhol, né? Se passaram 13 anos, errado. A gente diria passaram 13 anos. Ou a gente diz han passado, que soa um pouquinho mais formal, né? Han passado 13 anos. Desde a última vez que esteve aqui. Então, han passado 13 anos desde que estive aqui, né? Desde que eu estive aqui. Então, dá para ver, né, pela pronúncia que ela realmente não fala espanhol, que ela só está lendo assim de um jeito. Porém, dá para ver que ela está familiarizada com muitos sons do espanhol, que se fosse uma pessoa que sabe 0% do espanhol, não conseguiria ler, né? Então, dá para ver que ela entende um pouco de como funciona a escrita e a pronúncia, né? Mas também dá para ver que, tipo, 100% do que ela está lendo, ela não consegue entender, né? Então... Espero que vean cuánto he trabajado duro en el escenario. Espero que vean quanto he trabalhado duro no escenário. Uma frase muito bem formulada, né? Espero que vejam o quanto eu tenho trabalhado, né, duro no cenário. Aqui vem outra dica ali para o português, né? E em português a gente diria o quanto. Que vejam o quanto eu tenho trabalhado. Não sei se seria certo dizer sem o, né? Falar que vejam quanto eu tenho trabalhado. Vocês aí que são os nativos do português, me digam nos comentários. Seria certo falar em português? Espero que vejam quanto eu tenho trabalhado, ou eu tenho que dizer, espero que vejam o quanto eu tenho trabalhado. Enfim, mas no espanhol, esse o não se coloca, nunca. Então, é um erro comum dos brasileiros. Ou traduzir esse o, porque esse o tem duas traduções literais, uma é el e outra é lo, né? Eu vou fazer futuramente um vídeo sobre essa diferença, que isso aí dá um vídeo completo. Mas muitos brasileiros vão traduzir, então vão dizer como, espero que vejam lo quanto he trabajado. Ou então o brasileiro diria, espero que vejam el quanto he trabajado. Mas nenhuma das duas formas é certa. Quando a gente fala o quanto, em espanhol, quanto, não vai acompanhado do artigo definido antes. Então a gente simplesmente fala, espero que vejam quanto eu tenho trabalhado. Ou seja, espero que vejam quanto he trabajado. Esta noche para demostrarles cuánto los admiro y respeto. Esta noche para demostrarles cuánto los admiro y respeto. Já disse respeto, ela diz respeito, mas o certo seria respeito, né? Mas então, para demonstrar para vocês
essa noite para demonstrar para vocês o quanto eu admiro e respeito vocês. Ali dá para fazer mais uma colocação, né? Que ela diz demonstrar-lhes. Então a gente em português fala demonstrar para vocês, né? Em espanhol dizer demonstrar para ustedes, totalmente errado. A gente tem que colocar demonstrar-lhes. Esse les no final e é uma palavra só. Não tem hífen, não tem nada, é tudo junto. Demonstrar-lhes. E esse les daria esse significado de vocês, mas está errado. Falar para vocês é um verbo que pode ser colocado o les no final. Tá entendendo? Sinceramente, les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo. Sinceramente, les agradeço que hayan elegido passar a noite comigo. Ela diz elegido, né? Mas aí é um erro da pronúncia do G, né? Que o brasileiro geralmente pronuncia como G, então diria elegido, mas o certo é elegido. Então, les agradeço, né? Agradeço a vocês. De novo, a gente não vai falar agradeço a ustedes, errado. A gente fala les agradeço. Também não vai colocar o les no final, eu agradeço-lhes. Ali, se vocês querem saber quando colocar no final, quando colocar no começo, vou colocar aqui também, vou fazer no futuro um vídeo sobre esses artigos colocados dentro do verbo, né? Que no português se chama próclise, ênclise, mesóclise. Em espanhol não tenho certeza se tem o mesmo nome, mas é essa a ideia. Então, eu vou deixar ali para vocês. Mas então, les agradeço que hayan elegido passar a noite comigo, tenham escolhido passar a noite comigo. Então, de novo, que hayan, em lugar de tenham, a gente diz hayan, e elegido, que é do verbo elegir, significa escolher, né? La Ciudad de México es un lugar especial. La Ciudad de México é um lugar especial. Ela diz México, mas a pronúncia certa é México. E ali vem uma pergunta que muitos brasileiros vão fazer. Mas o X tem pronúncia de H no espanhol? Não. Esse X tem pronúncia de H só em palavras do México e que vem de um contexto da língua nahuatl, que era uma das línguas faladas pelos aztecas no México. Então, por algum motivo, quando os espanhóis incorporaram essa letra nas palavras nahuatl para pronunciar palavras da língua deles, nessa época no espanhol ainda o X se pronunciava como o X do português. Então naquela época a palavra original era México no espanhol, mas esse X teve uma mudança dentro da língua espanhola, onde ele passou a se pronunciar como H, então México. E a escrita mudou em todas as palavras, menos em palavras como esse, nome do país de México, o nome de algumas cidades do México, porque essa palavra já era escrita desse jeito pela comunidade local e pela comunidade que falava a língua nahuatl. Então eles não quiseram, né, se adaptar à nova grafia. Então palavras como Oaxaca ou Mexicali, que são cidades do México, e se escrevem com X. Fora nomes de cidades do México ou nomes de algumas palavras que venham da língua nahuatl, acho que em todas as outras ocasiões o X no espanhol vai se pronunciar como X, igual na palavra táxi. Então não é igual ao português. No português o X tem 4 pronúncias diferentes, né? Tem o X do táxi, tem um X do lixo, tem um Z de, sei lá, exemplo, tem um S de próximo. No espanhol seria próximo, é sempre igual na palavra táxi, né? A mesma pronúncia. Então, Ciudad de México. En mi corazón, porque es donde terminé mi primera gira en estadios. En mi corazón, porque es donde terminé mi primera gira. Ela diz gira, mas seria gira. Então, gira é tipo um tour. Então, ela diz que tem a cidade do México no seu coração, porque é onde terminei o meu primeiro tour. Meu primeiro tour em estádios, né? Nunca olvidaré la emoción
emoción. Nunca olvidaré la emoción. Nunca esqueceré a emoção. Y la pasión que compartieron conmigo esa noche E a paixão que compartilharam comigo essa noite. al despedirme del show más importante de mi carrera. Al despedir-me do show mais importante, então, e a paixão que compartilharam comigo essa noite ao me despedir do show mais importante de minha carreira. Ela está se referindo àquele show que foi o primeiro tour dela, né, que começou no México, e que ela está lembrando desse momento que até esse momento foi o momento mais importante da carreira dela, né? Acreditamos que hoje, né, depois do show do Brasil, essa concepção tenha mudado. Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes. Estou orgulhosa, ela diz orgulhosa, mas o certo é orgulhosa, de compartilhar este momento com vocês, de compartilhar esse momento com vocês. Então, orgulhosa, a gente pronuncia yo. É uma pronúncia um pouco diferente, não existe na língua portuguesa, pelo menos do jeito que eu estou pronunciando. Eu acho que a pronúncia mais comum, talvez na Colômbia e em alguns países da América do Sul. Sei que em algumas regiões pronunciam como se fosse um i, então tá tudo bem se vocês só trocam o 2L por um i. Fala orgulhosa, tá perfeito. Pronuncia rioplatense da Argentina, do Uruguai, seria orgulhosa, então os 2L's têm som de X, orgulhosa, tá tudo bem. E até se vocês pronunciam como um LH, orgulhosa, não, a gente não fala assim, mas daria para entender, orgulhosa, então daria para entender perfeitamente. Mas se falar orgulhosa, dependendo do contexto, pode ser que você não seja entendido o que você está falando. Então tentem não pronunciar como um L, pronuncia como qualquer outra coisa, como um X, como um LH, como um I, mas não pronuncia como um L, beleza? E orgulhosa, então orgulhosa, a gente pronuncia o S, né, mesmo intervocálico, como um S, que no português seria orgulhosa, no espanhol orgulhosa. Mas de novo, se você pronunciar orgulhosa, vão ser entendidos, tipo, não é um erro de pronúncia que vai levar a não serem entendidos. Nuevamente, solo que esta vez no es el final, sino el principio. Nuevamente, solo que esta vez no es el final. Novamente, só que dessa vez não é o final. Sino el príncipe, ela diz, mas é princípio, certo, né? Então ela diz que dessa vez não é o final, senão o princípio, né? O começo. Então ela estava começando esse tour no México dessa vez. É isso aí, galera. Se vocês querem que eu vi que tem alguns outros vídeos da Gaga falando espanhol. Se vocês gostariam que eu analise o espanhol nesses outros vídeos, ou tem alguma sugestão de outros personagens, né, que falaram espanhol e querem que eu assista, podem deixar ali nos comentários, né. Se estão gostando desse tipo de conteúdo, pode me seguir ali, me inscrever no canal, que eu vou continuar postando esse tipo de coisa, dar um like ali no vídeo. E é isso aí, galera. Vou deixar aqui também um link do vídeo onde eu analisei o espanhol do Papa, beleza? Tamo junto, até mais.